Pai do Senhor, meus amados irmãos, como todos já sabem, é um grande prazer, uma satisfação poder estar com você aqui para mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. E dando sequência à nossa série de estudos sobre a mordomia cristã, hoje vamos falar da lição de número 6, que traz por título a mordomia da adoração. Mas antes de nós entrarmos na lição em cada tópico, como já de costume, eu peço para você que tem nos acompanhado, por favor, continue a compartilhar os nossos vídeos, repassem essas informações ao professor, você superintendente, que tem aí a escola dominical sob a sua direção, encaminhe aos seus professores, que eu tenho certeza que esse vai ser um subsídio muito importante para a aula de cada um deles. E você que nos assiste pela primeira vez, acesse o nosso canal, se inscreva lá, que é o AD Belém Pinda EBD. Então acesse, se inscreva, ative o sininho para que você possa então receber em primeira mão aí os nossos vídeos quando nós gravarmos e postarmos, tá certo? Também quero deixar mais um recado para você que nos tem acompanhado. No dia 30 e 31 de agosto, nós vamos estar com o nosso segundo seminário da Escola Bíblica Dominical aqui em nossa congregação, tá? Então o tema para esse seminário é a importância da escola bíblica no resgate, na restauração e na formação da família, com base em Deuteronômios capítulo 6, do verso 6 ao 7, tá? Vai ser um evento muito importante, tá certo? Quem vai estar conosco aqui vai ser o preleitor, o pastor Elias Soares, ele é da Assembleia de Deus de São Paulo, ele também é escritor e autor de 6 livros, entre os quais destacamos Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, 3 e 4, e o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos. Ele até recebeu o prêmio Arete, tá ok? Na Bienal do Livro em 2005, no Rio de Janeiro. Então é um consultor teológico em programas de rádio e televisão e pesquisador na área de antroponímia, desculpe meus irmãos, antroponímia é um dos ramos da linguística, tá certo? Então nós passamos para você esse convite para que você possa estar conosco. Então nós teremos o atendimento para as crianças, com a equipe da Umadep Kids. Então você, pai e mãe, pode trazer, ficar tranquilo que nós vamos estar com nossos auxiliares aqui para cuidar das suas crianças. E a inscrição é de forma gratuita, mas é importante que você faça a inscrição. Por quê? Para que possamos receber a todos e acomodá-los todos muito bem, tá certo? Essas inscrições, elas podem ser feitas pelos membros da igreja ou qualquer outra pessoa que também se interesse, mas ela precisa se inscrever por um número de telefone. Eu vou passar para você. O telefone é o 99104 9408, falar com o evangelista Samuel, ou pelo telefone 99201 5545 com a nossa irmã Alexandra, tá certo? Também tem um e-mail que você pode também estar enviando para fazer a inscrição, é o adbelempindaebd@gmail.com. Lá você vai colocar o seu nome completo, tá certo? E a sua congregação ali, ou de onde você vem, e com certeza ali você vai ser muito bem recebido. Essa palestra, esse seminário vai ser de grande importância para você. Então, com certeza venha, participe, se inscreva, vai ser uma bênção. Tá certo? Dados aqui os nossos recados, nós vamos então estar adentrando em cada tópico da nossa lição de hoje. Como eu já disse, nossa lição é de número 6, com o título A Mordomia da Adoração, tá certo? Nosso texto, ele encontra-se em João. No nosso texto, encontra-se em João, no capítulo 4, versículo 23, que nos fala assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nossa leitura bíblica em classes também está em João, no capítulo 4, do verso 19 ao 26, nosso texto de leitura bíblica em classe. E o objetivo geral é mostrar
que Deus procura os verdadeiros adoradores, tá certo? Nossos objetivos específicos são 3. O primeiro é conceituar a palavra adoração. O segundo tópico é explicar como adorar a Deus. E o terceiro é pontuar gestos e atitudes na adoração de Deus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos em cada um dos tópicos, eu quero fazer algumas considerações, alguns itens sobre o que nós vamos estar abordando, tá certo? A palavra-chave é adoração, né? O que devemos desde já, e eu já quero colocar, é só fazer uma separação entre adoração e louvor, que muitas vezes se confundem no que é uma e outra, ok? Mas eu vou trazer em pouquíssimas palavras, porque temos bastante coisa para nós falarmos, mas em poucas palavras, a palavra louvor, né, de acordo com a Bíblia, ela vai estar associada com a ideia de agradecimento, um elogio, com glorificação, exaltação por aquilo que Deus fez, ok? Então, bem simples para a gente poder distinguir. E adoração, ela está associada com a ideia de culto, de reverência, de veneração por aquilo que Deus é. E nós sabemos que Deus é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é soberano, Ele é misericordioso, Deus é. Então, só para fazer uma separação muito clara entre uma e outra. Já no hebraico, a palavra que nós usamos para definir adoração é Hishtahawa, ou seja, com esse conceito de reverenciar ou de estar diante de alguém, né? O escritor ele coloca esse termo shahá, né? Então, ou seja, da mesma origem, que vai demonstrar o que? Esse sentimento de alguém por uma pessoa maior, uma pessoa poderosa, no caso, o seu Senhor, né? Então, é o modo como essa pessoa se curva, se dobra perante esse alguém. No grego, a palavra usada vai ser proskineo, com o mesmo sentido de se prostrar mediante ao Senhor. Então, como já dito, esses vocábulos vão definir reverência, admiração e respeito, tá? A pré-aula de hoje, ela veio para nos mostrar como de fato devemos servir ao Senhor, não por mero ritualismo, ok? Mas sim em espírito e em verdade, e também com reverência e temor, tá certo? Então, deste modo, eu quero listar pelo menos 3 aspectos de uma falsa adoração, antes de nós tratarmos de cada tópico da lição, de como ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Então, o primeiro tópico é o seguinte, que uma adoração falsa, uma adoração que Deus não recebe, né? O que acontece? Esse adorador ele vai selecionar o que quer saber e entender a respeito de Deus e omite o que não quer, ok? Então, exemplo disso, vemos os samaritanos que tomavam, ou seja, o que queriam das Escrituras e não prestavam atenção ao resto de todo o texto sagrado, tá certo? Depois eu vou fazer mais outras explicações sobre essa questão. O segundo uma adoração falsa é uma adoração ignorante. Em que sentido? A adoração deveria ser a aproximação a Deus por parte do homem total, ou seja, o homem na sua totalidade buscar a Deus. Então lembramos que o homem possui uma mente e ao possuir uma mente ele tem o dever, ele deve fazer com que sua mente também trabalhe, ok? Então a religião, ela até pode começar, né? Ou seja, esse contato com Deus, ela até pode começar com uma resposta emocional, mas haverá um momento que a pessoa precisa usar a mente para compreender melhor, entender a sua fé. O terceiro item que é uma adoração a qual Deus não aceita, de uma adoração falsa, é uma adoração supersticiosa. Como assim? É uma adoração que se faz não por um sentimento de necessidade, nem por algum desejo real autêntico, a não ser, basicamente, porque o homem teme que poderia ser perigoso não oferecer essa adoração, ou seja, ele faz por uma questão de medo, ele não faz por um entendimento claro de uma necessidade real de ele se prostrar perante ao Senhor. A passagem da mulher samaritana ela é fantástica, pois neste momento Jesus faz cair por terra toda a ideia falha, errônea do que é adoração.
seja por parte dos samaritanos ou dos judeus, ok? E se estende aos nossos dias de hoje como um exemplo a ser seguido, tá certo? Então, feitas essas considerações, nós vamos entrar em cada tópico da nossa lição de hoje. Bom, o tópico de número 1, ele vai trazer o título de o que é adoração, né, dentre os seus subtópicos. Então, o escritor ele vem nos trazendo a definição do que é adoração. E na revista, nós vemos aí a etimologia da palavra no latim, né? Ele também colocou no latim quanto no hebraico, né? Ele traz essa definição e também no grego, tá certo? Ele vai usar umas outras palavras, né, denotando uma questão de trabalho, e adoração também está ligado a isso, tá certo? Não somente como uma reverência, mas também como um trabalho prestado, no caso aí, ao seu Senhor, tá certo? O que o amado que nos assiste carece compreender e deve compreender é que a adoração, ela vai ter essa relação com o serviço que nós prestamos a Deus e também ao próximo, né? Porque a própria palavra do Senhor nos adverte que quando nós fizermos qualquer coisa a um desses pequeninos, diz ali Jesus, e aí ele faz uma listagem, né, do que são esses pequenos, ele está dizendo que também a ele nós estamos fazendo. Bom, como assim trabalho? Como assim serviço, né? Vamos lá? Então, só. Porque nós somos servos de Deus. Esse é um fato. Nós somos servos do Senhor, servos de um Senhor. Mas servos não de um Senhor tirano, um Senhor que oprime, mas somos servos de um Senhor que nos prende por correntes, ou melhor, por cordas de amor, né? Enquanto um tirano vai usar correntes, ele vai usar aguilhões, ele vai usar tantas outras coisas, o nosso Senhor é um Senhor que nos rodeia, nos envolve com laços de bondade, com laços de amor, né? Bondade humana de amor, como relata Oséias no seu capítulo 11, no verso 4. Né? Então, e adoração, ela deve ser feita de modo deliberado, voluntário e consciente. Por mais que somos servos de um Senhor, essa prestação de reverência a esse Senhor, ela deve ser feita de maneira deliberada, voluntária, consciente. Né? Isaías nos relata do desdém do povo nessa questão de oferecer ao Senhor alguma coisa de modo qualquer. Né? Nós vemos lá em Isaías no capítulo 1, do verso 13 e também ao verso 16. Né? Também temos uma outra colocação que Isaías faz, lá em Isaías 29, verso 13. Eu quero ler esse último versículo, mas na versão do NVI. Então, né, Isaías no capítulo 1, depois você acessa e leia, porque ali Deus vai mostrar a indignação que ele estava tendo do povo, né, desde o verso 13 ao verso 11. Mas eu vou ler então aqui, Isaías 29, verso 13, que nos fala assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então, como eu disse, essa é uma versão da NVI, para que você, professor, possa ter uma outra visão também clara sobre esse texto. Mas o Senhor está dizendo: olha, vocês somente me falam, só agem, mas por dentro eu tenho reconhecido e visto que não é isso que vocês fazem. Né? A adoração não pode ser feita de modo mecânico. Ela deve estar cheia de respeito, de alegria, satisfação e inteireza do ser completo que está ali o homem no ato da adoração. Este é o foco de nossa lição, ok? E como cada um de nós devemos nos apresentar diante do Senhor. O curvar-se deve ser sincero, a entrega deve ser plena, a mente deve estar focada em Cristo como Senhor nosso, e o coração não somente aberto, mas rasgado, quebrantado diante do Todo-Poderoso, com alegria e com satisfação. O tópico de número 2, ele vai trazer como adorar a Deus. Então Jesus, ele havia dito à mulher samaritana que as velhas rivalidades estariam em dias de desaparecer, ok? Então a conversa que Jesus tem com essa mulher, ele vai transmitir, ele vai denotar isso, que essa rivalidade,
que essas diferenças do local de adoração iria cair por terra, tá certo? Como assim? Por meio dele, porque esse dia estava chegando, o dia em que a controvérsia a respeito dos respectivos méritos do Monte Gerizim e do Monte Moriá, né? Não sei se o professor sabe, mas o local de adoração dos samaritanos, eles existem até hoje, é o Monte Gerizim. Esse é o local de adoração e que os samaritanos têm como lugar correto de servir a Deus, né? E para os judeus o Monte Moriá. Então desde aquele período era a controvérsia que havia entre esses dois povos. Por isso que a mulher samaritana faz aquela colocação, né, de que os judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém, enquanto que o povo dela entendia que o lugar de adoração seria ali no Monte Gerizim. Então, Jesus está mostrando que isso deveria cair por terra. Então, seria algo sem importância se lá ou se cá. Que naquele momento, Jesus se apresentava como Messias, mostrando para ela que o modo ao qual eles tinham, a ideia que eles tinham de adoração estava equivocado, tá certo? Então, dizem que os samaritanos, de fato isso é verdade, adoram em ignorância. Mas por quê? Por que os samaritanos adoram em ignorância? Os samaritanos, eles só aceitavam o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e deixavam de lado todo o resto do Antigo Testamento. Então, portanto, eles tinham deixado de lado todas as grandes mensagens dos profetas e toda a devoção suprema dos Salmos. Então, de fato, eles possuíam uma religião truncada, porque a sua Bíblia era uma Bíblia também truncada, porque, ou seja, eles não estavam fazendo uso total das Sagradas Escrituras. Então, de fato, eles tinham deixado de lado o conhecimento que estava ao seu alcance. Isso é uma adoração falha, como eu já havia posto lá no primeiro tópico, em nossa introdução. Porque, ou seja, eu só quero conhecer de Deus o que me interessa. Aquilo que não me interessa, eu deixo de lado. O conhecimento de Deus deve ser pleno e total, por meio da palavra, que é nosso manual de fé e de conduta. Algo importante a se dizer, aqui é o professor, que o professor entenda bem isso, é que no momento em que o homem compreende que Deus é Espírito, e essa é a colocação que Jesus faz, ele fala, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e também em verdade. Quando o homem entende que Deus é Espírito, algo descortina o olhar dele para todas as coisas, ele consegue enxergar além, e ele cai por terra essa divisão do que Deus é, de como adorar a Deus, porque ele passa a adorar a Deus também no seu espírito, no mais íntimo do seu ser. Então, Deus sendo Espírito, ele não está limitado a coisas. E, portanto, a adoração de ídolos, para aqueles que os fazem, não só é algo sem grande valor, mas também é um insulto à própria natureza de Deus. Deus sendo Espírito não está limitado a lugares, né? De maneira que limitar a adoração de Deus a Jerusalém ou a qualquer outro lugar é pôr limite a algo que por sua natureza ultrapassa todo limite. Deus não pode ser limitado. Deus sendo Espírito, e quando eu entendo isso, os dons que alguém lhe oferece devem provir do Espírito, do íntimo, do mais profundo do ser do homem, da parte que se liga a Deus, ok? Que é avivada, quando esse Espírito do homem é avivado, ao aceitar a Cristo como Senhor, e quando ele busca o Senhor com sinceridade nas suas orações, na leitura da palavra, por meio dos seus gestos, né? E aí, ou seja, esse homem ele está ligado a Deus, então ele se aproxima do Todo-Poderoso e esse Espírito avivado, fortalecido em Deus, ele ultrapassa todas essas questões humanas do entendimento do que é Deus. A adoração autêntica, genuína, ela se dá quando o homem, através do seu espírito, chega à amizade e intimidade com Deus.
A adoração que Deus recebe, ela não consiste em chegar a um lugar determinado, tampouco em passar por um ritual ou uma liturgia determinada. Não estou dizendo que não deva fazer isso. Estou dizendo que não é só por meio disso. Ok, professor? Tudo bem? Então, ou seja, não é por um ritual, por uma liturgia. Tampouco significa trazer alguns dons. A adoração autêntica se dá quando o espírito, a parte imortal e invisível do homem encontra-se e fala com Deus, com sua totalidade. E quando esse espírito está ligado a Deus, o homem completo, todo homem, o ser, a sua mente, o seu corpo, aí sim ele serve a Deus e o adora e Deus o aceita. O povo judeu havia reduzido a adoração a meros ritos e cerimônias, meros cerimoniais, ritos, e pensavam que por se prenderem zelosamente à letra da lei e cumprirem certos rituais, estavam adorando ao Pai. Mas a adoração deles não era em espírito, era externa e não do íntimo. O corpo deles poderia estar até curvado ao chão, mas o coração não era reto perante Deus. Talvez estivessem oprimindo os pobres ou usando métodos ilícitos nos seus negócios, né? Nós sabemos que parte deles faziam isso. De mesmo modo, os samaritanos, em contrapartida, também tinham uma maneira de adorar, mas isso não era a verdadeira adoração, era uma adoração falsa, né? Pois não possuíam a autoridade das Escrituras, começaram sua própria religião e estavam cumprindo práticas de suas invenções. Assim, quando o Senhor diz que a adoração deve ser em espírito e em verdade, estava repreendendo tanto os judeus como os samaritanos, porque eu necessito ter a base bíblica, que é a questão em verdade da palavra, e preciso também estar adorando a Deus por inteiro, né? Com corpo, alma e espírito. Bom, nesse instante vamos entrar no tópico de número 3, sobre a questão dos gestos e atitudes na adoração a Deus. Quando falamos de gestos, né, e o dicionário ele nos traduz gestos como gesticulações de alguma parte específica do corpo, seja braço, seja mão, cabeça, por exemplo, que normalmente vão representar um sinal de comunicação verbal, usado para expressar ideias e sentimentos. Dentro da questão da adoração, não é meramente o meu gesto que vai me aproximar de Deus. É totalmente ao contrário. O fato de eu estar perto de Deus, tendo meu espírito ligado a Deus por meio das orações, tendo a minha mente voltada em Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, automaticamente o meu corpo vai gesticular de modo a adorar a Deus também. Não é o externo que me aproxima de Deus, mas a questão interna, o sentimento sincero e verdadeiro, esse sim me liga a Deus e então o externo é impelido a adorá-lo também. Mas quando tratamos das coisas de Deus, é isso que nós temos que entender. A situação muda. O ato de adoração, o gesto ele deve ser o reflexo interno do adorador, né? E desta forma, essa adoração, esse gesto será aceita. Seja o prostrar-se, seja o louvor, né, por meio de cantos, por meio de instrumentos. Não estou dizendo que o louvor e o instrumento não permite o homem chegar a Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando internamente eu estou ligado a Deus, em espírito e em verdade, tanto o louvor quanto os instrumentos, tantas outras coisas também nos chegam a Ele. Tá certo? Então, como já disse, tudo isso, né, que o homem faz exteriormente, quando tendo o sentido correto, quando tendo dentro de si a motivação certa, também é uma forma de adorar a Deus. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Portanto, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Hipocrisia, fingimentos não devem existir. Não deve haver nenhuma pretensão em ser religioso quando no íntimo, veja bem,
quando no íntimo a vida de alguém é corrompida. Não se deve imaginar que Deus ficará satisfeito ao efetuarmos uma série de rituais, mesmo que se o próprio Deus tivesse instituído esses rituais. Ainda Ele vai exigir de cada adorador, mesmo Ele pedindo os rituais, mas Ele vai exigir ainda de cada adorador o que? Uma devoção, um quebrantamento, um coração sincero, dentro de si a voluntariedade, um prazer, uma alegria, uma necessidade real de buscá-lo e adorá-lo. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser, como relata Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, a parte B. Vai deixar muito bem claro, né? As três partes do homem em adoração a Deus. Somos templo, de fato nós somos templo do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. E desta forma, deste modo, Deus ele não aceita nada menos que o todo do nosso ser. Ou seja, vosso corpo, vosso espírito, vossa mente, o homem por si todo completo. Para nós já irmos concluindo aqui a nossa lição, na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração que impele o homem a adorá-lo. A adoração ela não está presa a rituais, nem fórmulas, nem a modelos prontos, estilos pessoal ou espaço. A adoração deve envolver todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e toda a nossa força. Que o Espírito Santo de Deus nos faça compreender essas verdades lindas e que possamos permanecer como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, essa é a nossa lição, a nossa pré-aula de hoje. Espero que possa ser bem útil para você, professor. Espero que tenha gostado. E também quero deixar aqui o meu recado a você, todos os pais, você que tem o seu pai, forneça a ele aí um Dia dos Pais, né? Dê um forte abraço nele, porque isso é bom. Eu, como não tenho meu papai, mas tenho um pai no céu, esse pai que eu adoro a cada dia e o respeito, tá certo? Meus amados irmãos, muito obrigado, um forte abraço e que Deus os abençoe.